Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Persas. É uma aula da 600, é a aula 01 do B3. É uma aula de 3 semanas, que possui 11 conceitos históricos. E o maior deles é a religião persa, com 859 símbolos e tempo médio de produção historiográfica de 22 minutos e 58 segundos. Agora a gente passa aí para o outro lado para fazer a apresentação do arquétipo, bem como o comentário de cada um dos conceitos históricos dessa aula. Vamos junto. Então, rapaziada, meu conceito histórico número 1 é formação do Império. Em 559 a.C., sob o comando do rei Ciro o Grande, os persas derrotaram os medos. Iniciaram um período de conquista territorial. Depois de Ciro, a expansão prosseguiu com seu sucessor, Cambises, que conquistou o Egito. A transmissão de seu reinado se deu para Dario, quando a Pérsia se tornou um dos impérios mais organizados e poderosos do seu tempo. O conceito histórico número 2 é governo de Dario. Mandou construir estradas ligando as principais cidades e organizou um sistema de correios, cujas mensagens eram levadas por pessoas a cavalo. Criações essas que com o tempo tornaram-se essenciais para integrar e manter uma boa comunicação entre as diversas regiões do Império Persa. Além disso, foi criada uma moeda única para todo o Império, o dárico. Meu conceito histórico número 3 é a administração persa. Dario dividiu o império em 20 províncias, chamadas satrápias. Cada uma delas era governada por um sátrapa, que obedecia fielmente às ordens do imperador. Além disso, Dario criou 5 capitais: Persépolis, Susa, Sardes, Ecbatana e Babilônia. Sociedade persa. A família real, os sacerdotes, os proprietários de terra, os comandantes do exército tinham muito poder e prestígio. Os artesãos e comerciantes formavam uma camada social intermediária. Por fim, os camponeses, que além de plantar e colher, trabalhavam gratuitamente nas obras públicas e pagavam a maior carga de impostos em produtos ao governo. Meu conceito histórico número 5 são os olhos e os ouvidos do rei. Dario detinha um controle absoluto sobre todo o império. Mantinha numerosos funcionários, com a função de percorrer e fiscalizar constantemente os territórios dominados e de passar todas as informações importantes para ele, imperador. Eram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Dominação persa. Dario exigia que as províncias dominadas pagassem altos impostos e fornecessem homens para a construção de estradas e outras obras públicas. Em troca, respeitava a cultura desses povos, permitindo que continuassem com seus costumes e práticas. Religião persa. Até aproximadamente o século VIII, os persas eram politeístas e em seus cultos praticavam sacrifícios de animais e
consumiam bebidas consideradas sagradas. A partir desse momento, começou a cultuar uma religião dualista, baseada na existência de duas divindades opostas: Ahura Mazda, deus do bem, e Ahriman, deus do mal, que era associado à morte, à desonra, à injustiça. Grande parte do povo persa adotou essa nova religião, que aguardava a vinda de um Salvador, que repararia todos os seus males. Porém, nesse dia, aconteceria o juízo final, onde os bons iriam para um paraíso e os maus para um dito inferno, relativo à fornalha, a fim de queimar os erros. Os ensinamentos dessa religião foram reunidos no livro sagrado Zendia-Avesta por seu mais sábio propagador, Zoroastro. Por isso, essa religião é também conhecida por zoroastrismo, esclarecendo também que não existe representação de seus dois deuses, nem esculturas, como também não constroem templos religiosos para suas adorações. Meu conceito histórico número 9 é a cultura persa. Número 8 é a cultura persa. Socialmente, os meninos eram mais valorizados do que as meninas, pois eles se tornariam guerreiros. Por isso, a mãe cuidava das crianças até os 5 anos de idade. Entre os 5 e 7 anos, elas ficavam sob a supervisão do pai. A partir dos 7 anos, iam à escola, onde recebiam ensinamentos baseados na estrutura de produção da vida persa e alimentavam-se basicamente de pão, água e grãos, sendo sempre avaliados e repreendidos com severas punições. Tal rigidez tinha o objetivo de preparar as crianças para as possíveis dificuldades na vida adulta. A partir dos 14 anos de idade, somente as crianças das famílias nobres aprendiam religião, direito e medicina. As demais eram incorporadas na estrutura social. Meu 9º conceito histórico: engenharia persa. Na engenharia, merece destaque a construção de um canal entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo, ligando a Pérsia ao Egito. Tratava-se do canal de Suez, que os egípcios haviam inicialmente construído, porém fora coberto pela areia do deserto. Assim, os persas o reconstruíram, mas, novamente, as areias do deserto o soterraram. Organização dos exércitos. Notem que ele está diretamente ligado à estrutura de formação do governo de Dario. Mas eu venho fazer o seu comentário basicamente no fim dessa minha aula. Por quê? Com base nessa estrutura organizacional, teremos, por assim dizer, o declínio do Império Persa. Os persas foram o primeiro povo da Idade Antiga a pagar salários aos soldados, que geralmente eram recrutados entre os povos conquistados. Acreditava-se que, assim, esses soldados estrangeiros, chamados de mercenários, estariam sempre motivados a lutar, incentivados pela recompensa que ganhavam do governo. Enfraquecimento do Império. O exército de mercenários mostrou-se insuficiente nas guerras médicas contra os medos. Possivelmente por serem estrangeiros, falavam línguas diferentes e, assim, muitos acabavam por não compreender as ordens dos comandantes persas.
Outros simplesmente desistiam. Com isso, os imperadores passaram a enfrentar muitas dificuldades em conter as revoltas dos povos dominados e, conjuntamente, as lutas internas pelo controle do poder também contribuíram para a destruição final do Império em 330 a.C. E assim, rapaziada da 600, eu termino meu comentário sobre a aula Persas. E agora a gente passa aí em sala de aula para essa produção historiográfica, onde vai nos levar autonomamente ao processo de repensar e, consequentemente, aprender a história. Boa escrita para vocês, nos vemos na próxima!